Aqui é o Robson Soares no canal Relatos e vamos ficar agora por dentro de um crime que abalou completamente a sociedade finlandesa na época do ocorrido e ficou marcado na história. Mas antes eu já peço para seguirem o canal nas redes sociais, os links estão na descrição deste vídeo. Aproveitem também para se inscrever e ativar as notificações. Os assassinatos do Lago Bodom é um dos casos de homicídio não resolvidos mais famosos da história criminal finlandesa. Ele aconteceu na década de 1960 e ainda é o crime mais sangrento da história da Finlândia. E o que deixa esse crime ainda mais misterioso é que ele nunca teve um condenado. E isso fez ele permanecer como um dos maiores enigmas do país. No dia 4 de junho de 1960, a vida de 4 jovens irlandeses estava prestes a mudar para sempre. As amigas Myla Mary Bjorklund e Anja Tulik Maki tinham 15 anos de idade e eram moradoras da cidade de Espoo, na Finlândia. Aquele dia estava belo e ensolarado, e então decidiram acampar ao longo da margem do Lago Bodom, perto da cidade de Oita, para aproveitar o tempo livre e a natureza. Para passar a noite no lago, as garotas tiveram que discutir com seus pais, que estavam receosos por causa de um crime recente que havia sido cometido em outro ponto do país. Embora o assassino desse caso já tivesse sido capturado, os pais das garotas estavam um tanto amedrontados pelo ocorrido. As garotas estavam acompanhadas pelos seus namorados, Seppo Antero Bosman e Nils Wilhelm Gustafsson. Os dois jovens tinham 18 anos de idade. O grupo escolheu acampar em um lugar calmo e o primeiro dia dos jovens no acampamento ocorreu sem nenhuma intercorrência e de maneira serena. Mas essa tranquilidade estava prestes a acabar. Na manhã de domingo do dia 5 de junho de 1960, em algum momento entre as 4 e as 6 horas daquela madrugada, as moças Bjorklund e Maki e o rapaz Bosman foram esfaqueados e espancados até a morte. Os corpos de Maki e Bosman foram encontrados dentro da barraca. O único sobrevivente do massacre, Nils Gustafsson, foi encontrado fora da tenda gravemente ferido. Ele estava com uma lesão cerebral por ter levado uma pancada na cabeça, várias fraturas na mandíbula e nos ossos do rosto e contusões. Ele afirmou que viu um agressor vindo em sua direção, vestido de preto e vermelho brilhante. Ao seu lado estava o corpo da namorada Bjorklund, já morta e nua da cintura para baixo. Ela tinha sido esfaqueada mesmo depois de já estar sem vida. Há relato de que por volta de 6 horas da manhã, um grupo de observadores de aves que estavam a uma certa distância dali afirmaram ter supostamente visto a barraca desabar e um homem loiro saindo do local. Os corpos das vítimas só foram descobertos por volta das 11 horas da manhã por um carpinteiro chamado Esko Oiva Johansson. O homem chamou a polícia, que chegou ao Lago Bodom por volta das 12 horas. As vítimas já estavam mortas há mais de 6 horas. Gustafsson, que foi o único dos jovens que sobreviveu, contou sua versão diversas vezes ao longo do próximo ano. Algumas respostas inconsistentes e contraditórias levaram à realização de uma longa investigação. Várias pessoas viram algo ou acharam que viram algo que poderia ser o assassino. Alguns pescadores e um ciclista viram um homem de costas. Muitas dessas pessoas que apareceram para testemunhar acabaram se tornando suspeitos também, até que Nils se tornou suspeito. Mas ele teve tantas lesões que não teria conseguido golpear a si próprio continuamente por tanto tempo. A hipótese de Nils ter atacado os amigos e ter sido ferido por eles enquanto esses tentavam se defender também foi rejeitada. Afinal, todos os amigos ainda estavam próximos de onde dormiam quando foram encontrados. Logo, uma luta não poderia ter causado tais danos ao Nils. Na apuração dos assassinatos, desde o início, a cena do crime apresentava elementos controversos, começando pelo fato de que o assassino não entrou na barraca para matar as vítimas. Ele atacou pelo lado de fora. Uma das armas era obviamente uma faca, mas restaram evidências de um outro objeto
objeto que nunca foi identificado. As armas do crime também nunca foram localizadas. No entanto, a polícia cometeu alguns erros graves. Não isolaram o local imediatamente e esqueceram de registrar os detalhes do crime. Eles também permitiram que uma multidão de policiais e pessoas entrassem na cena e atrapalhassem algumas evidências. Muitos objetos das vítimas jamais foram encontrados. Porém, os sapatos do garoto sobrevivente foram encontrados e estavam escondidos em um local próximo. A investigação inicial constatou que o assassino não feriu as vítimas de dentro da barraca, mas atacou os ocupantes do lado de fora com uma faca e um objeto contundente. As armas do crime nunca foram localizadas. O assassino pegou vários itens que os detetives acharam intrigantes, incluindo as chaves das motos das vítimas que foram deixadas para trás. Mais tarde, os sapatos de Gustafsson foram descobertos parcialmente escondidos a aproximadamente 500 metros do local do assassinato. A polícia não isolou o local nem registrou os detalhes da cena. Isso foi visto mais tarde como um grande erro e quase imediatamente permitiu que uma grande multidão de policiais e outras pessoas passeasse e bagunçasse as evidências. Muitos dos itens sumidos nunca foram encontrados. Bjorklund, que era a namorada de Gustafsson, foi encontrada despida da cintura para baixo e estava no topo da barraca, e ela havia sofrido o maior número de ferimentos de todas as outras vítimas. Gustafsson também foi encontrado deitado no topo da barraca. Alguns suspeitos foram levantados. O primeiro suspeito dos assassinatos foi Carl Valdemar Gilstrom. O homem era dono de um quiosque nas proximidades do lago. Ele tinha fama de ser agressivo, entretanto as investigações não foram para frente. O segundo suspeito permaneceu no quadro da polícia até 2004. Ele era um homem chamado Hans Assmann. Havia desconfiança de que ele fosse um ex-espião da KGB, principal organização de serviços secretos da União Soviética. As investigações apontaram para Assmann por ter dado entrada em um hospital em Helsinki um dia após o crime, com as unhas sujas e as roupas cobertas por manchas vermelhas. Todavia, o homem foi inocentado. Isso porque a polícia afirmou que ele tinha um álibi sólido. A única prisão em relação aos crimes de 1960 só ocorreu 44 anos depois. No final de março de 2004, Nils Worm Gustafsson, o único jovem sobrevivente do massacre e que até então, até onde o público sabia, não era um suspeito, foi levado a julgamento. Alegando suspeitar do homem o tempo todo, a polícia insistiu que haviam evidências o suficiente. Uma delas é de que, como o sapato de Gustafsson, que estava coberto de sangue das vítimas, mas não tinha nenhum resquício de sangue, ou seja, o cenário era favorável para o acusado. Além disso, sempre se soube que os sapatos usados pelo assassino e deixados por ele a 500 metros pertenciam a Gustafsson, que na ocasião foi encontrado descalço pela polícia. A versão da promotoria era de que o garoto estivesse bêbado e teria começado uma briga com Boisman. Ele teria supostamente perdido e ficado furioso por isso, voltando para a tenda, matando a namorada e os dois amigos. Sua defesa alegou que se isso realmente tivesse acontecido, ele estaria ferido demais para matar 3 pessoas. A análise moderna do DNA foi significativa para a acusação, pois mostrou que o sangue das 3 vítimas assassinadas estava no lugar, mas o de Gustafsson estava completamente ausente. Em 7 de outubro de 2005, Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. O Estado da Finlândia pagou a ele 44.900 euros pelo sofrimento mental causado pelo longo período de prisão preventiva, mas ele foi impedido de processar os jornais finlandeses por difamação. Ainda assim, alguns suspeitam dele até hoje. Nunca mais uma evidência do crime foi identificada, ou dúvidas foram levantadas. Os assassinatos dos 3 jovens no Lago Bodom continuam sendo um dos maiores mistérios da Finlândia. E isso tudo é um pouco do que aconteceu com aqueles jovens que saíram tão felizes para acampar sem saber da tragédia que os esperava. Aproveite para deixar nos comentários o que vocês acharam dessa história. Aproveite para se inscrever no canal Relatos, curtir o vídeo e deixar os seus comentários. Acompanhe também nas redes sociais, pois sempre notificaremos de novos vídeos. Os links estão na descrição.